O demônio da pedofilia apareceu a mim, causava desejo nos adultos de querer fazer sexo com crianças, e também colocava desejo nas crianças de querer fazer sexo com os adultos. Veio o demônio vampiro, ofereci para ele muito sangue de animais, pessoas e até o meu. Quando estava subindo de nível, fiz um corte no meu braço. Esse demônio incorporou em uma aluna minha, e sugou grande quantidade de sangue. O propósito desse demônio é sugar as vidas espirituais de muitas pessoas, levando à depressão, loucura e o suicídio. Outro demônio se apresentou. É a entidade que se alimenta de sentimentos negativos, como rancor, ódio, amargura, depressão, estresse e todo tipo de sentimentos ruins. Ele se alimenta desses sentimentos e fica forte para jogar a pessoa na sarjeta. O demônio da pornografia apareceu com o formato de uma mulher sedutora. Ele tem o propósito de viciar pessoas através de sites e filmes pornográficos. O demônio da terra veio a mim. Ele é o responsável pelos terremotos, enchentes, deslizamentos de terra, vulcões. Tem matado milhares de pessoas em todo o mundo. Um demônio me apareceu. Ele se chama Erro e fazia muitos errarem, influencia o pecado. Outro demônio veio a mim. É a entidade dos assassinatos. Ele fazia uns matarem os outros por coisas banais. Outro demônio se apresentou. Ele é a entidade que gera ciúmes entre os casais, entre irmãos da igreja, por causa de cargos, entre famílias, fazendo irmão sentir ciúmes do outro irmão, por causa dos pais. O demônio da floresta se apresentou a mim. Ele recebe todos os pactos, e sacrifícios e oferendas dentro da floresta. Ele usa os homens para destruir a natureza. O demônio da perversão sexual. Ele faz pessoas fornicarem, e outras caírem em adultério. Incita a traição. O demônio do aborto. Ele incentiva o aborto, causa grande mortalidade infantil. O demônio dos palavrões e insultos se apresentou a mim, e disse: pessoas que procedem assim, dão legalidade para eu entrar em sua vida. O demônio da mente veio até a mim. Ele coloca maus pensamentos na cabeça, más intenções, fazia pessoas serem desonestas. Veio o demônio mirim. Ele visita o ventre da mulher grávida, e fica esperando a criança nascer, para trabalhar na vida dela, e desencaminhar futuramente a alma dela. Quando a criança nasce, é importante criar ela no caminho do Senhor, como o profeta Samuel foi criado e ensinado. O demônio do cadáver veio a mim. Ele usa as pessoas para se alimentar de cadáver, praticando a necrofagia. Também usa pessoas a sentirem desejos por cadáveres, e ter relações sexuais com pessoas mortas, praticando a necrofilia. O demônio da transmutação veio a mim. Ele transforma elementos químicos em outro elemento. Ele muda a matéria em outra matéria. Ele tem o controle sobre daquilo que é feito a matéria, e conseguir alterar a matéria facilmente. Ele transforma uma coisa em outra. Ele não pode criar algo do nada, somente Deus é o Criador. Mas esse demônio pode pegar algo criado e transformar em outra coisa. Eu falo isso porque ele transformou a água em vinho, mudando a cor da água, alterando seu gosto. Depois que esses demônios se apresentaram, veio um grande líder até a mim. Ele disse: tenho uma missão para você. Eu disse que estava disposta a fazer essa missão. Ele respondeu: eu quero você dentro da igreja. Engane seus líderes, não se preocupe, eles não têm autoridades, não assustam. Vivem em pecados, não têm dom de discernir aquilo que é de Deus, e aquilo que são nosso. Eu disse: eu entrarei com você dentro das igrejas com mais uma entidade. Eu disse: qual é o seu nome? Ele disse: aqui na terra, me chamam de Nibras. Eu causo falsas profecias, falsas visões, faço as pessoas entrarem em êxtase espiritual, fazendo eles se sentirem bem. Sendo assim, eles acharão que é o Deus deles. Depois apareceu um demônio que ardia em fogo. Ele se aproximou de mim, pude sentir grande calor. Ele tinha grande autoridade para selar as pessoas e batizar.
Esse demônio falava em línguas angelicais, e também falava outros idiomas de vários países. Esse demônio do engano e Midrash estavam prontos para entrarem comigo, dentro das igrejas. Antes de entrar na igreja, fiz curso de teologia, ganhei um diploma e uma credencial de pastora. O curso me vendeu. A primeira igreja que visitei passei desapercebida, ninguém descobriu nada, fui bem recebida. Os irmãos perguntaram se eu tinha algum cargo, que igreja eu pertencia. Eu falei, sou pastora, e dei um nome de uma igreja, que não existia. O pastor me deu oportunidade, sua igreja estava cheia nesse dia, eu fui ao púlpito, e comecei a falar da palavra de Deus, e os 2 demônios que estavam comigo, começaram a agir. Esse demônio fazia a maioria das pessoas entrarem em êxtase espiritual. As pessoas ficavam emocionadas, alegres, e davam lugar para esse demônio trabalhar, achando que é o Espírito Santo. O demônio falava em línguas estranhas. Um rapaz falava em línguas estranhas. O demônio do fogo se aproximava das pessoas, muitas delas sentiam a sua presença, achando que o Espírito Santo dava lugar para ele. Muitas caíam no chão, saltavam, rodopiavam com esse falso culto, e esse falso poder. Eu proferia palavras de maldições, em línguas estranhas, na qual o demônio me concedia. Muitos, sem entender, aceitavam minhas profecias, e se alegravam. O povo dizia, essa mulher é de Deus, e o pastor me pediu para eu retornar, mais uma vez. Eles não tinham a mínima ideia de quem tinha agido naquela noite. O povo me pedia oração, eu orava com imposição de mãos, passava o espírito maligno que estava em mim para aqueles irmãos. Eu amaldiçoava cada um deles. Quando fazia minhas orações, eles aceitavam minha oração, e dava credibilidade à minha pessoa, isso dava legalidade para os demônios entrarem em suas vidas. A minha fama se espalhou na minha cidade, fui em várias igrejas e operei vários sinais. Amaldiçoei várias igrejas, o resultado foi que depois de um falso Pentecoste, causado por esses demônios, que me acompanharam, as pessoas pulavam, rodopiavam, quando era no outro dia, estavam fracas, vazias de Deus. Beberam das águas imundas oferecidas pelos demônios, entrou um espírito do desânimo em suas vidas, muitas desviaram depois desse falso movimento. Os pastores que me convidaram, se desviaram, e pagaram um alto preço, por ter entregado suas ovelhas ao engano, causando suas mortes espirituais. Eu creio que esses pastores fizeram isso, não por maldade, eles também foram vítimas do engano. E pagaram caro, por não terem comunhão com Deus. A igreja passa por um momento difícil, ela anseia manifestações espirituais. Mas esses mover do Espírito Santo têm cessado há alguns anos, por causa do pecado. O povo anseia com esse mover de Deus, mas não querem pagar o preço da renúncia, não oram para suas libertações. Eu acredito que o Espírito Santo usa as pessoas como quer, pode fazer saltar, rodopiar, sentir alegria, cair no chão por não aguentar a presença do Espírito Santo. Segunda Crônicas 5:13 e 14, e aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas, e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos, e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo:
porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé, para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O que temos que fazer, é ficar ligado, porque tem demônios que imitam as mesmas atividades. Irmãos, não deixe que pessoas desconhecidas coloquem as mãos em suas cabeças. Ninguém sabe da vida dessas pessoas, nem sua condição espiritual. Talvez essa pessoa vive uma vida espiritual inferior à sua, e passa todos os seus problemas para a pessoa. E ainda passa o espírito maligno também. A única maneira de não haver essa transferência, é você viver uma vida santa, uma vida de oração. Se alguém colocar as mãos na cabeça de quem vive na santidade, o mal não passa, pois tem a marca do Espírito Santo, os demônios não podem entrar. Como ao passar ou vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa não virá. Provérbios 26, 2. Eu digo com experiência própria, eu coloquei minhas mãos na cabeça de um adolescente, sua vida estava lacrada com o selo do Espírito Santo. Eu vi uma energia que envolvia o seu corpo, ele estava coberto com o sangue de Cristo, é propriedade exclusiva de Deus. Esse jovem é o exemplo daquela igreja, onde eu não vi a mesma cobertura. Tinha uma igreja, que não tinha enviado uma carta de convite para mim. Eu achei estranho, todas as igrejas me agendavam, disputavam querendo me convidar. Essa igreja não ligava para mim, não se importava, por eu fazer sinais. A minha fama era comentada por todas as igrejas, menos nessa igreja. Ninguém falava o meu nome, minha fama ali era abafada. Eu não me conformei, aquilo era um insulto à minha pessoa, eu queria envergonhar aquela igreja e seu Deus. Invoquei Nibras, eu disse para ele, você me deu uma lista de todas as igrejas da cidade, menos de uma igreja. Ele me disse, eu passei os nomes das igrejas cegas, cumpriam aquilo que eu disse, e você fez um ótimo trabalho para Satã. Eu respondi ao demônio, eu quero entrar lá, quero descobrir o que essa igreja tem de especial. Que tanto vocês temem? Nibras olhou para mim furioso e disse, sua tola, você tem que obedecer ordens, como eu obedeço. Somos os mestres do conselho, conhecemos todas as igrejas dessa cidade, sabemos de todas as informações. Essa igreja não está na lista, estamos pensando em algumas estratégias para atacar, não podemos entrar de qualquer jeito. Se você quiser enfrentá-los, vai sem mim. Eu disse, vocês me disseram que sou uma bruxa poderosa, e ninguém pode me vencer. Agora estão me dizendo que não posso derrotar aquela igreja pobre, pequena e de poucas pessoas. Vocês mentiram para mim, eu preciso ver com os meus olhos, se essa igreja pode me vencer. Qual é a entidade daquela igreja, que vocês não querem que eu vá? Que espírito tão forte habita ali? Vocês me disseram que todos os espíritos estão comigo, principalmente os mais fortes. Eu quero ver seu chefe, aquele que é o rei de todos. Ele deu risada. Quem é você para conversar com Satã? Você não pode conversar com ele, sem passar por nós. Eu vou mandar uma legião contigo, lembre-se que tem um pacto com nós. Não podem nos abandonar, depois que for humilhada nessa igreja. Se quebrar o pacto, vai morrer à meia-noite, por uma legião. Fui no culto dessa igreja, estava acompanhada com uma legião de demônios. Ao chegar perto da porta, uma parte da legião foi embora. Por não resistirem ao poder da oração, naquele lugar. O povo dali é diferente de outras igrejas, o povo é santo, não havia escândalos nele, nem reprovação em nada. Seus rostos angelicais, reluzia alegria e santidade. Eles estavam fazendo 40 dias, de jejuns e orações. Ao entrar nessa igreja, um irmão detrás do púlpito, percebeu que eu era uma falsa pastora, cheia de demônios.
Eu tinha entrado em várias igrejas, e todas acreditaram que eu era uma mulher de Deus. Já nessa igreja, não consegui enganar. O irmão repreendeu aqueles demônios, dando ordem para eles saírem. Caiu endemoniada no chão, os irmãos expeliram todos eles. Fui liberta, caiu nas mãos de Deus, era dele agora. Essa igreja foi a ponte que me levou à verdade. Eu perguntei para os irmãos, que entidade forte é essa? Eles me responderam, é Jesus, nunca leu a Bíblia, não existe entidade forte aqui. O único maior, é Deus que criou tudo. Eu aceitei a Jesus, fizeram uma oração para eu não morrer aquela noite, pelos demônios. Fui para casa protegida, ainda bem que existem igrejas que têm autoridade, apesar de serem poucas. À meia-noite, dobrei meu joelho para orar e agradecer. Os demônios que me ameaçaram, não apareceram para me matar. Eu fechei a escola de bruxaria, dei o salão para a igreja, queimei os livros de ocultismo. Agora a presença que está em mim, não é mais dos demônios, que imita o Espírito Santo. Agora essa chama é original, que mora em mim. Recebi o dom de discernimento espiritual. Eu julgo os espíritos porque eu tenho domingo. Para aqueles que não têm, orem, fiquem em vigilância, não julguem sem ter certeza, peçam para Deus o dom do discernimento. Vigia, ó igreja, o demônio do fogo começou em várias seitas, como o hinduísmo, budismo e feitiçaria. Agora ele está entrando nas igrejas. Esse demônio entra nas igrejas, observa cada uma pessoa, quem está fora da santidade, ele se aproxima e engana, já os que vivem uma vida santa, ele passa longe. Ele vê a marca do Espírito, e passa longe. Um dia fui visitar uma denominação, agora como serva de Deus, não para enganar, mas para acrescentar. Uma mulher estava falando em língua, eu sabia que já tinha visto aquela linguagem em algum lugar. Eu conhecia esse demônio, quando ainda estava do lado das trevas. Eu via que tinha algo estranho com ela. O Espírito Santo me disse, coloque as suas mãos sobre ela. Quando assim fiz, o demônio se manifestou, e expulsei. Fui em outra igreja fazer uma visita, um homem estava entregando várias profecias. Eu consegui discernir que espírito estava usando ele. Quando ainda era bruxa, eu entregava falsas profecias. Eu apontou a minha mão de longe, e repreendi aquele demônio, o obreiro caiu no chão, e Deus o libertou. Esse demônio da falsa profecia, desviou muitas pessoas, prometendo bênçãos em nome de Deus. Quando as bênçãos não se cumprir, muitos desviam, ficam decepcionados com Deus, por não cumprir. Revelações que não provêm de Deus, estão desviando muitos. Eu tenho o dom de revelação e profecia, só passo, se o Espírito Santo mandar. E até agora todas se cumpriram. Eu deixo uma alerta para a igreja, cuidado com novas unções. Novos mover do Espírito Santo, novas manifestações, coisas que a Bíblia não ensina. Doutrinas acrescentadas, cuidado com as falsas manifestações, peça direção a Deus. Aquelas pessoas que vivem uma vida santa, e têm a marca de Deus, têm suas vidas protegidas. Essas pessoas, que têm essa marca, têm o brilho do fogo que resplandece e afugenta os demônios. Já para aqueles que não vivem uma vida santa, o demônio não vê a luz em sua vida, enxerga a escuridão da vida dessas pessoas, e se aproxima, e acende a sua pequena chama escura e fumacenta. E essas pessoas dão lugar para o demônio trabalhar, sendo seu instrumento. Você que não é cristão, se não viver uma vida santa, poderá ser enganado por esse demônio. Não quero julgar ninguém. Estou alertando a todos, o quanto esse demônio é sagaz. Eu finalizo o meu testemunho, que todos busquem a Deus. Ele não deseja ver seus filhos enganados. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém.
que temos que fazer é ficar ligado, porque tem demônios que imitam as mesmas atividades. Irmãos, não deixe que pessoas desconhecidas coloquem as mãos em suas cabeças. Ninguém sabe da vida dessas pessoas, nem sua condição espiritual. Talvez essa pessoa vive uma vida espiritual inferior à sua, e passa todos os seus problemas para a pessoa. E ainda passa o espírito maligno também. A única maneira de não haver essa transferência é você viver uma vida santa, uma vida de oração. Se alguém colocar as mãos na cabeça de quem vive na santidade, o mal não passa, pois tem a marca do Espírito Santo, os demônios não podem entrar. Como ao passar ou vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa não virá. Provérbios 26, 2. Eu digo com experiência própria, eu coloquei minhas mãos na cabeça de um adolescente, sua vida estava lacrada com o selo do Espírito Santo. Eu vi uma energia que envolvia o seu corpo, ele estava coberto com o sangue de Cristo, é propriedade exclusiva de Deus. Esse jovem é o exemplo daquela igreja, onde eu não vi a mesma cobertura. Tinha uma igreja, que não tinha enviado uma carta de convite para mim. Eu achei estranho, todas as igrejas me agendavam, disputavam querendo me convidar. Essa igreja não ligava para mim, não se importava, por eu fazer sinais. A minha fama era comentada por todas as igrejas, menos nessa igreja. Ninguém falava o meu nome, minha fama ali era abafada. Eu não me conformei, aquilo era um insulto à minha pessoa, eu queria envergonhar aquela igreja e seu Deus. Invoquei Nibras, eu disse para ele, você me deu uma lista de todas as igrejas da cidade, menos de uma igreja. Ele me disse, eu passei os nomes das igrejas cegas, cumpriam aquilo que eu disse, e você fez um ótimo trabalho para Satã. Eu respondi ao demônio, eu quero entrar lá, quero descobrir o que essa igreja tem de especial. Que tanto vocês temem? Nibras olhou para mim furioso e disse, sua tola, você tem que obedecer ordens, como eu obedeço. Somos os mestres do conselho, conhecemos todas as igrejas dessa cidade, sabemos de todas as informações. Essa igreja não está na lista, estamos pensando em algumas estratégias para atacar, não podemos entrar de qualquer jeito. Se você quiser enfrentá-los, vai sem mim. Eu disse, vocês me disseram que sou uma bruxa poderosa, e ninguém pode me vencer. Agora estão me dizendo que não posso derrotar aquela igreja pobre, pequena e de poucas pessoas. Vocês mentiram para mim, eu preciso ver com os meus olhos se essa igreja pode me vencer. Qual é a entidade daquela igreja que vocês não querem que eu vá? Que espírito tão forte habita ali? Vocês me disseram que todos os espíritos estão comigo, principalmente os mais fortes. Eu quero ver seu chefe, aquele que é o rei de todos. Ele deu risada. Quem é você para conversar com Satã? Você não pode conversar com ele, sem passar por nós. Eu vou mandar uma legião contigo, lembre-se que tem um pacto com nós. Não podem nos abandonar, depois que for humilhada nessa igreja. Se quebrar o pacto, vai morrer à meia-noite, por uma legião. Fui no culto dessa igreja, estava acompanhada com uma legião de demônios. Ao chegar perto da porta, uma parte da legião foi embora. Por não resistirem ao poder da oração, naquele lugar. O povo dali é diferente de outras igrejas, o povo é santo, não havia escândalos nele, nem reprovação em nada. Seus rostos angelicais reluzia alegria e santidade. Eles estavam fazendo 40 dias de jejuns e orações. Ao entrar nessa igreja, um irmão detrás do púlpito percebeu que eu era uma falsa pastora, cheias de demônios. Eu tinha entrado em várias igrejas, e todas acreditaram que eu era uma mulher de Deus. Já nessa igreja, não consegui enganar. O irmão repreendeu aqueles demônios, dando ordem para eles saírem. Caiu endemoniada no chão, os irmãos expeliram todos eles.
Fui liberta, caiu nas mãos de Deus, era dele agora. Essa igreja foi a ponte que me levou à verdade. Eu perguntei para os irmãos, que entidade forte é essa? Eles me responderam, é Jesus. Nunca leu a Bíblia, não existe entidade forte aqui. O único maior, é Deus que criou tudo. Eu aceitei a Jesus, fizeram uma oração para eu não morrer aquela noite, pelos demônios. Fui para casa protegida, ainda bem que existem igrejas que têm autoridade, apesar de serem poucas. À meia-noite, dobrei meu joelho para orar e agradecer. Os demônios que me ameaçaram, não apareceram para me matar. Eu fechei a escola de bruxaria, dei o salão para a igreja, queimei os livros de ocultismo. Agora a presença que está em mim, não é mais dos demônios, que imita o Espírito Santo. Agora essa chama é original, que mora em mim. Recebi o dom de discernimento espiritual. Eu julgo os espíritos porque eu tenho domingo. Para aqueles que não têm, orem, fiquem em vigilância, não julguem sem ter certeza, peçam para Deus o dom do discernimento. Vigia, ó igreja, o demônio do fogo começou em várias seitas, como o hinduísmo, budismo e feitiçaria. Agora ele está entrando nas igrejas. Esse demônio entra nas igrejas, observa cada uma pessoa, quem está fora da santidade, ele se aproxima e engana, já os que vivem uma vida santa, ele passa longe. Ele vê a marca do Espírito, e passa longe. Um dia fui visitar uma denominação, agora como serva de Deus, não para enganar, mas para acrescentar. O demônio do fogo se aproximava das pessoas, muitas delas sentiam a sua presença, achando que o Espírito Santo dava lugar para ele. Muitas caíam no chão, saltavam, rodopiavam com esse falso culto, e esse falso poder. Eu proferia palavras de maldições, em línguas estranhas, na qual o demônio me concedia. Muitos, sem entender, aceitavam minhas profecias, e se alegravam. O povo dizia, essa mulher é de Deus, e o pastor me pediu para eu retornar, mais uma vez. Eles não tinham a mínima ideia, de quem tinha agido naquela noite. O povo me pedia oração, eu orava com imposição de mãos, passava o espírito maligno que estava em mim para aqueles irmãos. Eu amaldiçoava cada um deles. Quando fazia minhas orações, eles aceitavam minha oração, e dava credibilidade à minha pessoa, isso dava legalidade para os demônios entrarem em suas vidas. A minha fama se espalhou na minha cidade, fui em várias igrejas e operei vários sinais. Amaldiçoei várias igrejas, o resultado foi que depois de um falso Pentecoste, causado por esses demônios, que me acompanharam, as pessoas pulavam, rodopiavam, quando era no outro dia, estavam fracas, vazias de Deus. Beberam das águas imundas oferecidas pelos demônios, entrou um espírito do desânimo em suas vidas, muitas desviaram depois desse falso movimento. Os pastores que me convidaram, se desviaram, e pagaram um alto preço, por ter entregado suas ovelhas ao engano, causando suas mortes espirituais. Eu creio que esses pastores fizeram isso, não por maldade, eles também foram vítimas do engano. E pagaram caro, por não terem comunhão com Deus. A igreja passa por um momento difícil, ela anseia manifestações espirituais. Mas esses mover do Espírito Santo, têm cessado há alguns anos, por causa do pecado. O povo anseia com esse mover de Deus, mas não querem pagar o preço da renúncia, não oram para suas libertações. Eu acredito que o Espírito Santo usa as pessoas como quer, pode fazer saltar, rodopiar, sentir alegria, cair no chão por não aguentar a presença do Espírito Santo. Segunda Crônicas 5:13 e 14, e aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas, e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos, e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo:
porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé, para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O demônio da pedofilia apareceu a mim, causava desejo nos adultos de querer fazer sexo com crianças, e também colocava desejo nas crianças de querer fazer sexo com os adultos. Veio o demônio vampiro, ofereci para ele muito sangue de animais, pessoas e até o meu. Quando estava subindo de nível, fiz um corte no meu braço. Esse demônio incorporou em uma aluna minha, e sugou grande quantidade de sangue. O propósito desse demônio é sugar as vidas espirituais de muitas pessoas, levando à depressão, loucura e o suicídio. Outro demônio se apresentou. É a entidade que se alimenta de sentimentos negativos, como rancor, ódio, amargura, depressão, estresse e todo tipo de sentimentos ruins. Ele se alimenta desses sentimentos e fica forte para jogar a pessoa na sarjeta. O demônio da pornografia apareceu com o formato de uma mulher sedutora. Ele tem o propósito de viciar pessoas através de sites e filmes pornográficos. O demônio da terra veio a mim. Ele é o responsável pelos terremotos, enchentes, deslizamentos de terra, vulcões. Tem matado milhares de pessoas em todo o mundo. Um demônio me apareceu. Ele se chama Erro e fazia muitos errarem, influencia o pecado. Outro demônio veio a mim. É a entidade dos assassinatos. Ele fazia uns matarem os outros por coisas banais. Outro demônio se apresentou. Ele é a entidade que gera ciúmes entre os casais, entre irmãos da igreja, por causa de cargos, entre famílias, fazendo irmão sentir ciúmes do outro irmão, por causa dos pais. O demônio da floresta se apresentou a mim. Ele recebe todos os pactos, e sacrifícios e oferendas dentro da floresta. Ele usa os homens para destruir a natureza. O demônio da perversão sexual. Ele faz pessoas fornicarem, e outras caírem em adultério. Incita a traição. O demônio do aborto. Ele incentiva o aborto, causa grande mortalidade infantil. O demônio dos palavrões e insultos se apresentou a mim, e disse: pessoas que procedem assim, dão legalidade para eu entrar em sua vida. O demônio da mente veio até a mim. Ele coloca maus pensamentos na cabeça, más intenções, fazia pessoas serem desonestas. Veio o demônio mirim. Ele visita o ventre da mulher grávida, e fica esperando a criança nascer, para trabalhar na vida dela, e desencaminhar futuramente a alma dela. Quando a criança nasce, é importante criar ela no caminho do Senhor, como o profeta Samuel foi criado e ensinado. O demônio do cadáver veio a mim. Ele usa as pessoas para se alimentar de cadáver, praticando a necrofagia. Também usa pessoas a sentirem desejos por cadáveres, e ter relações sexuais com pessoas mortas, praticando a necrofilia. O demônio da transmutação veio a mim. Ele transforma elementos químicos em outro elemento. Ele muda a matéria em outra matéria. Ele tem o controle sobre daquilo que é feito a matéria, e conseguia alterar a matéria facilmente. Ele transforma uma coisa em outra. Ele não pode criar algo do nada, somente Deus é o Criador. Mas esse demônio pode pegar algo criado e transformar em outra coisa. Eu falo isso, porque ele transformou a água em vinho, mudando a cor da água, alterando seu gosto. Depois que esses demônios se apresentaram, veio um grande líder até a mim. Ele disse: tenho uma missão para você. Eu disse que estava disposta a fazer essa missão. Ele respondeu: eu quero você dentro da igreja. Engane seus líderes, não se preocupe, eles não têm autoridades, não assustam. Vivem em pecados, não têm dom de discernir aquilo que é de Deus e aquilo que são nosso. Eu disse: eu entrarei com você dentro das igrejas com mais uma entidade.
Eu disse: qual é o seu nome? Ele disse: aqui na terra, me chamam de Nibras. Eu causo falsas profecias, falsas visões, faço as pessoas entrarem em êxtase espiritual, fazendo eles se sentirem bem. Sendo assim, eles acharão que é o Deus deles. Depois apareceu um demônio que ardia em fogo. Ele se aproximou de mim, pude sentir grande calor. Ele tinha grande autoridade para selar as pessoas e batizar. Esse demônio falava em línguas angelicais, e também falava outros idiomas de vários países. Esse demônio do engano e Nibras estavam prontos para entrarem comigo, dentro das igrejas. Antes de entrar na igreja, fiz curso de teologia, ganhei um diploma e uma credencial de pastora. O curso me vendeu. A primeira igreja que visitei passei desapercebida, ninguém descobriu nada, fui bem recebida. Os irmãos perguntaram se eu tinha algum cargo, que igreja eu pertencia. Eu falei: sou pastora, e dei um nome de uma igreja que não existia. O pastor me deu a oportunidade, sua igreja estava cheia nesse dia. Eu fui ao púlpito, e comecei a falar da palavra de Deus, e os 2 demônios que estavam comigo, começaram a agir. Esse demônio fazia a maioria das pessoas entrarem em êxtase espiritual. As pessoas ficavam emocionadas, alegres, e davam lugar para esse demônio trabalhar, achando que é o Espírito Santo. O demônio falava em línguas estranhas. Um rapaz falava em línguas estranhas.